O mundo mudou e não é culpa sua. Olá, aqui é Edgar Chauque, o seu coach pessoal. Ora bem, se você tem percebido, se você tem estado neste mundo há alguns anos, 20, 30, 40 anos como eu, possivelmente até 18, 17, 16, deverá ter parado ou percebido que o mundo está sofrendo constantes mudanças, constantemente a mudar, constantemente a se transformar. E essa transformação ocorre sem pedir a sua permissão e sem pedir a minha permissão. A transformação global, a transformação das nossas sociedades, a transformação do mundo não pede permissão de ninguém. Segundo, a transformação que tem estado a ocorrer no mundo não espera por si e não espera por mim. Quando nós falamos, por exemplo, de alcançar resultados na vida e de podermos concretizar e realizar os nossos sonhos ou eventualmente conseguimos adquirir aquilo que é o nosso sonho financeiro, você irá perceber que a forma como as coisas eram feitas no passado, há 15, 20, 30, 40, 100 anos atrás, já não é a mesma forma de fazer as coisas na atualidade. Aquela forma antiga, aquela maneira que se fazia anteriormente para concretizar e alcançar resultados, eles já não funcionam mais. Eles tornaram-se obsoletos, eles tornaram-se antiquados em virtude da transformação constante pela qual o mundo está constantemente a sofrer. Ora bem, se o mundo transforma e você não se transforma e não se ajusta, e se não adequa àquilo que é a realidade atual, você está destinado e condenado a simplesmente ser vítima da transformação social e da transformação global. E quando é assim, praticamente você acaba não se ajustando, você acaba não se enquadrando na realidade e, como consequência disso, jamais conseguirá concretizar aquilo que são os seus sonhos. Isso por quê? Porque você quererá usar as ferramentas do passado, as armas do passado, para combater as batalhas do presente. Creio que foi Albert Einstein que disse que tu não podes resolver o mesmo problema hoje, na mesma dimensão em que você encontrou o problema. O que quer dizer, se por exemplo você encontra o desafio nesta posição, neste tamanho, neste nível, você não poderá aparecer com as ferramentas do nível do desafio que você está enfrentando ou encarando. Para que você possa superar, vencer esta batalha, esse desafio atual, você tem que desenvolver ferramentas, armas mais fortes, superiores e mais poderosas, armas e soluções que estão acima e para além daquilo que é o desafio que você está enfrentando. O que, por exemplo, se você encontrou o desafio nesta dimensão, você não pode combater, enfrentar e vencer o desafio na mesma proporção em que o desafio se encontra. Você tem que ter ferramentas superiores, soluções superiores para que possa defrontar, para que possa destruir, para que possa remover e obliterar aquilo que são os desafios, os dilemas que você encontrar. Se formos, por exemplo, olhar para aquilo que são questões de carreira, questões de alcance de resultados, independência financeira, você deve reparar que no passado, os nossos pais tiveram a vida até certo ponto facilitada. A vida dos nossos pais, das gerações anteriores, era muito mais simples que a nossa vida na atualidade. Os nossos pais já casavam-se, nossos pais tinham as suas casas e tudo mais. E se for a reparar, vou perceber, ao longo de uma geração, basicamente existia continuidade em termos de desenvolvimento e de crescimento. O que quer dizer que eles saíam de um nível para outro. Por exemplo, na altura dos nossos pais, eles não tinham máquinas fotográficas, ou se tivesse, não que não existissem, mas elas não tinham acesso a uma máquina fotográfica nas suas mãos. É por isso que existem muito poucas recordações fotográficas daquele tempo. Hoje nós temos recordações de todos os dias, quantas nós temos sempre, que era caríssimo. Mas à medida que o tempo foi evoluindo, à medida que a tecnologia foi avançando, essas ferramentas estão ao nosso dispor hoje, qualquer pessoa pode tê-las sem ter que investir muito dinheiro. E aquilo que são as nossas recordações, nós podemos arquivá-las para as próximas gerações. Isso foi sendo facilitado ao longo do tempo. Mas é importante também realçar e perceber que é verdade que existe aquilo que é o crescimento, o avanço tecnológico em certas dimensões que estão facilitando
até certo ponto, aquilo que são as nossas atividades. Contudo, quando se fala de estilo de vida, esse avanço não se tornou proporcional. Em algum momento ele começou a declinar. Houve um período em que os nossos pais praticamente não tinham carro, as suas casas eram precárias, mas gerações que foram substituindo, eles praticamente começaram a melhorar. Se os nossos pais sentarem e contarem-nos ou relatarem-nos a história ou o contexto em que cresceram, você irá perceber que houve um crescimento contínuo em que eles praticamente o seu estilo de vida era melhor que a dos seus pais e assim sucessivamente. Mas, infelizmente, já não se pode dizer a mesma coisa com relação às nossas gerações e, eventualmente, para as gerações futuras. Em alguns casos, há situações em que os filhos estão em situações piores do que os pais. Há situações em que os pais ainda vivem melhor que os filhos. Mas isso por quê? Porque essa continuidade em termos de crescimento do estilo de vida não foi algo contínuo, em algum momento acabou declinando. Mas por que é que isso aconteceu? Certamente que se você não está passando pela mesma situação, deve conhecer alguém que esteja enfrentando a mesma situação, em que ele não conseguiu eventualmente superar aquilo que foi o estilo de vida dos seus pais ou da era dos seus pais e acabou se tornando vítima ou consequência daquilo que é a transformação global. Por que é que isso acontece? Se for perceber, se for reparar, em algum momento, praticamente, para que você pudesse ter aquilo que se chama, até certo ponto, segurança financeira, alcançar certos objetivos, o único conselho e a melhor forma de fazer isso era que você se qualificasse, era que você se equipasse, era que você fosse à escola, você praticamente tivesse uma qualificação acadêmica. E com essa qualificação acadêmica, as empresas, o Estado, as instituições, praticamente estavam lá em fila para lhe oferecer um emprego. Estavam lá em fila para poder o empregar e dar bons salários de modo a que você pudesse eventualmente ter aquela vida, o estilo de vida que você gostaria de ter, que superava até 10, 20 vezes aquela que os seus pais, os seus bisavós ou as gerações anteriores tiveram. Contudo, esse tempo já passou. Essa realidade já não é a mesma. Quantos milhares de jovens nós temos graduados das universidades e que não conseguem encontrar emprego? A oferta neste momento é superior do que a demanda. A demanda que existia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, por pessoas formadas, já não existe mais. E a tendência é que isso continue a decrescer. A propósito, esta não é a realidade apenas do período de mundos ou de países em desenvolvimento. Porque se calhar você deve estar a pensar que, olha, isto está a acontecer porque nós temos o infortúnio de estar a viver ou de termos crescido ou termos nascido num país em desenvolvimento ou em vias de desenvolvimento ou do terceiro mundo. Mas eu gostava de trazer à memória que não é apenas uma realidade nossa, não é uma realidade apenas do países em desenvolvimento, mas sim também de países desenvolvidos. Essa é uma realidade que você encontra na Europa e que se for aos Estados Unidos, nem precisa de ir. Se você for a pesquisar um pouco, você vai encontrar, vai descobrir que nos Estados Unidos neste momento existe uma crise extremamente grande. Em termos daquilo que é a proporcionalidade das qualificações que as academias, que as universidades estão a produzir e oferecer ao mercado, relativamente àquilo que é a demanda das empresas e daquilo que são as instituições que têm emprego para oferecer. É comum, praticamente nos Estados Unidos, hoje, encontrar jovens graduados a trabalharem nos restaurantes, não como gestores ou gerentes dos restaurantes, mas sim como servidores de mesa, como serventes, como caixeiros. É comum encontrar-se essa realidade. Isso por quê? Mas isso por quê? Porque a realidade já não é a mesma, já não é aquela dos 30, 20, 30, 40, 50 anos atrás, em que sempre que se você tivesse uma qualificação acadêmica, era garantia de um emprego sem muito esforço, sem que você transpirasse. Essa já não é a realidade dos nossos dias. É muitíssimo importante que você saiba isso. Muitas vezes os nossos pais não conseguem perceber isso porque realmente eles cresceram, eles são produto daquele tempo, daquele espaço. E esse é o conselho que eles continuam a dar aos seus filhos. Meu filho estuda. E eu digo o seguinte, continue a estudar. Eu também estudei. É importante que você estude e a melhor coisa que você pode fazer na vida é estudar. Seja de forma formal ou informal, não importa o tipo de educação
informação que você possa adquirir, mas é importante que você eduque-se, é importante que você aprenda. Agora a questão é que o seu aprendizado deve ser congruente, deve ser paralelo àquilo que são os seus objetivos, aquilo que é sua visão de vida, aquilo que você pretende alcançar na vida. Porque se você pretende praticamente ser um bom economista, mas praticamente está estudando, está investigando, está pesquisando coisas que estão relacionadas com o direito, há um choque aí, há um embate, há um conflito. Isso traz confusão e não traz clareza para si. Então é por isso que é fundamental que haja clareza, em primeiro lugar, sobre o que é que realmente você quer alcançar, onde quer chegar. O que só falar aqui é de adaptação. Adaptação é a palavra-chave para sobreviver os dias atuais. Adaptação é a palavra-chave para que você e eu consigamos nos singrar e continuarmos a navegar a transformação que está a ocorrer nos nossos dias. Lembre-se que a palavra-chave, naquilo que se fala, no que tem a ver com o mundo, com o global, que tem a ver com as nossas sociedades, é transformação. O nosso mundo está em contínua mudança, está em constante transformação. Esse é um fenômeno constante que continuará, não irá parar. Está cada vez mais se acelerando. E o período de transformação já não é assim tão longo como era antes. Ele está cada vez mais a encurtar. O que quer dizer aquilo que era relevante ontem, em 6, 2, 5 anos se torna irrelevante. Isso força com que simplesmente não possa simplesmente sentar e celebrar os seus lauréis e celebrar aquilo que são as vitórias do passado. Porque aquilo que no passado era algo para você se orgulhar, no futuro ou no presente acaba se tornando algo ultrapassado. Quantas carreiras nós conhecemos que no passado era algo que nós tínhamos que buscá-las, era algo que toda a gente dizia: aprenda aquela carreira, aprenda a fazer aquilo, porque aquilo vai lhe garantir, lhe oferecerá a garantia de emprego automaticamente, sem você fazer nenhum esforço. Mas nós percebemos que esse período está passando porque as mesmas carreiras que eram relevantes no passado, elas são hoje obsoletas, já não existem. Eu sou do tempo que cresci ouvindo, escutando que precisava-se de datilógrafos, que existiam escolas que ensinavam pessoas a datilografar, e um dos requisitos para que as pessoas pudessem ter emprego é que elas soubessem datilografar. Mas existe aqui, eu estou falando também para uma geração que possivelmente não sabia que existia a palavra datilografar. E sem ter que falar de máquinas de datilografia. E sem ir a mais fundo de falar de recursos de datilografia. Por que não existe? Por que você nunca ouviu falar disso? Por que você não conhece? Ou simplesmente terá lido na história? Porque isso ficou para o passado. Isso é história. Já não é relevante nos nossos dias. Essas competências já não são necessárias. Quem esteve no passado e parou por aí, ele tornou-se redundante. Já basta, já passou o tempo em que você simplesmente tinha que passar 5 anos na faculdade, simplesmente a preparar-se para a sua carreira, aprendendo uma única profissão. E para o resto da sua vida, nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, você faria a mesma coisa. Nos nossos dias, já não é assim tão comum alguém trabalhar 10, 15, 20 anos na mesma empresa ou fazendo a mesma coisa. Olhe só para a sua vida, com exceção de algumas carreiras, quantas profissões você já trocou? Quantas coisas é que você fez na vida? E você tem que ser flexível. Essa é a mentalidade que você deve ter nos nossos dias. A capacidade de maleabilidade. Você tem que ser um ser maleável. Tem que se ajustar com relativa facilidade. Tem que estar preparado para qualquer momento aprender novas coisas. Transformação. Isso chama-se de transformação mental. Você não pode simplesmente ter a mentalidade de acampamento, a mentalidade praticamente de um construtor que simplesmente chega aqui e coloca e ergue um edifício para os próximos 100 anos. Isso já não mais funciona. Tenha a mentalidade de uma tenda. Tenha a mentalidade de uma tenda móvel, que você sabe que quando as condições mudarem, se as condições não forem ideais para este acampamento, você pega na sua tenda, arruma-se e vai e ajusta-se para um outro lugar. Você tem que ser flexível para saber navegar as mudanças constantes no
que o mundo, os nossos dias que está passando. Caso contrário, meu caro, você irá viver uma vida de frustração. Você passará a vida a queixar-se e a culpar a toda a gente, quando o culpado não é você, não é toda a gente, mas é você que não está sabendo se ajustar, é você que não está sabendo se adequar à realidade. O mundo está constantemente mudando, o mundo está constantemente mudando, o mundo mudou, se transformou, e a culpa não é sua. Você não tem nada a ver com isso, mas mesmo não tendo culpa, você tem que assumir a responsabilidade em se ajustar e se adequar à constante realidade de mutabilidade e evolução do mundo em que nós nos encontramos. O que quer dizer que você tem que ser uma pessoa maleável, e eu já disse isso anteriormente, mas você também tem que ser uma pessoa que constantemente envolve. Você tem que envolver a sua mentalidade, você tem que constantemente estar a pesquisar, estar a investigar o que é que realmente se adequa, mas começando sempre tendo clareza daquilo que é o seu objetivo na vida e adquirindo todas as ferramentas necessárias para chegar lá. Esse é um processo contínuo. Hoje já não há tempo para parar. Você não pode sentar descansar, porque se você o fizer, você ficará ultrapassado. Você será vítima da transformação e você não fará parte da transformação. O meu desafio para si é que você passe a fazer parte da transformação. É que você seja o precursor, é que você saiba, tenha a capacidade de navegar no mesmo nível em que a transformação estiver a ocorrer. Se for possível, até coloque-se na dianteira da transformação, para que você não seja vítima, mas você seja o precursor. Aqui o Edgar Shauk falando para você, o desafiando a se transformar. Até a próxima. Bye bye. A se transformar. Até a próxima. Bye bye.